Pessoal, esse vídeo aqui eu vou estar conversando com vocês sobre a musicoterapia, tá? Que é uma, digamos assim, uma prática que eu estou fazendo a formação agora, a especialização, e já tenho, atuado com a musicoterapia lá na PAI, como foi tema do último vídeo aqui do nosso canal, tá? Vocês podem perceber que eu estou aqui com um violão, né? Que eu poderia dizer que é o meu hobby principal, né? E podem ficar tranquilos que eu não vou tocar aqui para vocês por enquanto, pelo menos não por enquanto, né? Talvez eu futuramente, se vocês tiverem interesse, eu faça alguns vídeos musicais aqui, tá? E provavelmente eu vou fazer, né? Uma vez que o tema da musicoterapia ele literalmente entrou aqui para a pauta do canal, então provavelmente nós vamos ter aí alguns vídeos musicais, tá? Bem, eu queria conversar com vocês nesse vídeo inicial aqui, o primeiro vídeo do canal aqui sobre musicoterapia, buscando uma definição, tá? O que é musicoterapia, tá? A primeira coisa que eu gostaria de comentar é que, pelo conhecimento que eu tenho até aqui do campo, ele também é um campo que eu poderia dizer pouco investigado, tá? E, por sua vez, pouco praticado. Eu tive muita dificuldade, por exemplo, em encontrar uma literatura abrangente sobre a musicoterapia. De modo que poucos profissionais de saúde, de uma forma geral, e mais especificamente de saúde mental, poucos profissionais dão atenção para a musicoterapia. O que eu considero uma questão bastante complicada, tá, pessoal? É uma coisa a se lamentar, eu diria. Por quê? Porque a música, né? E aí eu já vou entrando aqui na definição do que é musicoterapia. A música, ela é em si um elemento que pode ser muito terapêutico para todas as populações, tá? Então, quando a gente fala em musicoterapia, o primeiro ponto é o seguinte: a gente tem, digamos assim, um encontro entre uma ciência, né, e a arte, tá? Então, é um campo que ele é atravessado por essas duas formas de conhecimento, ciência e arte. A musicoterapia, então, ela vai se utilizar da música, né, e os seus elementos, por exemplo, ritmo, melodia, harmonia e os sons, de uma forma geral, com finalidade terapêutica, tá? Então, ela vai atuar basicamente em três frentes: prevenção, tratamento em si e na reabilitação. E, logicamente, ela pode ser feita tanto no formato individual quanto no formato em grupo. Importante destacar também, pessoal, que a musicoterapia ela vai trabalhar, né, com todos esses elementos que envolvem o som
e a música, né? E também o movimento. Se a gente pudesse mapear os dois elementos principais com os quais a musicoterapia trabalha, a gente poderia dizer que é o som, né? a experiência sonora e o movimento. Tudo bem? Então, o que a gente vai ter? Quais são as atividades, por exemplo, que tem numa sessão de musicoterapia? A gente pode fazer uma atividade de canto, tocar instrumentos, composição musical, improvisação musical, jogos musicais, escuta, uma simples escuta musical, né? Se você, a gente pode também classificar a musicoterapia em dois grandes grupos, de uma forma geral. Existe uma forma de musicoterapia que a gente chama de musicoterapia receptiva, em que o paciente ele fica numa posição mais passiva e os métodos terapêuticos são métodos mais receptivos. Então, por exemplo, escuta musical, o terapeuta tocar os instrumentos para o paciente, ouvir, o terapeuta cantar, enfim, todas essas atividades que eu mencionei aqui, em que o paciente ele fica num papel mais passivo. E existe uma outra forma de musicoterapia, e é a musicoterapia que eu diria que a literatura ela traz mais recomendações, por assim dizer, que é a musicoterapia ativa. E o termo é autoexplicativo, né? Nessa forma de musicoterapia, o paciente ele tem um papel mais ativo, né? Então, ele improvisa, ele canta, ele toca os instrumentos, ele compõe, pode ter uma atividade de escuta musical, mas o paciente ele pode recriar a letra da música, por exemplo. Então, repara que no processo musicoterapêutico, o que eu vou estar buscando são experiências sonoras, experiências musicais, por meio de intervenções sonoro-musicais. Tá? Agora, os campos em que a musicoterapia ela tem sido mais estudada são alguns campos específicos. Tá? Então, ela é muito investigada no público infantil, por exemplo, musicoterapia com crianças, no campo das deficiências múltiplas, né? Por exemplo, no TEA, a musicoterapia ela é muito estudada e já tem, inclusive, evidências de eficácia para essa população. E também o público idoso, né? Mas assim, a gente já tem aí evidências de eficácia para uma série de condições de saúde mental, gente. Depressão, ansiedade, abuso de substâncias, enfim. A musicoterapia, ela é considerada uma intervenção baseada em evidências. Esse foi um outro ponto também que me chamou a atenção, né? Ela não é simplesmente você tem ali um profissional que fica tocando e cantando para o paciente. Isso não é musicoterapia, né? Ela é considerada aí uma prática integrativa, uma prática complementar de saúde, né? Mas ela tem, digamos assim, um campo próprio, né?
não é qualquer pessoa, qualquer profissional de saúde que pode se qualificar como um musicoterapeuta. Hoje a profissão ela ainda está em processo de regulamentação, né? E ela está inclusive para ser regulamentada, está em votação lá na Câmara e assim por diante. E a formação do musicoterapeuta ela se dá ou na graduação, né? Existe graduação em musicoterapia, ou na pós-graduação, na especialização. Hoje em dia é assim que está se dando a formação do musicoterapeuta. Bem, então é basicamente isso, né? É importante destacar que eu pretendo fazer esse gancho, esse link da musicoterapia para a ansiedade social. Pelo que eu pesquisei, nós não temos estudos específicos da musicoterapia para a ansiedade social. A gente tem para a ansiedade de uma forma geral, mas eu pretendo em breve aqui trazer alguns vídeos aqui da musicoterapia especificamente para a ansiedade social e para quadros de timidez de uma forma geral. Tá bom? Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, deixem um like, me deem um feedback aqui, o que vocês acharam desse novo tema aqui que eu estou trazendo para o canal. Logicamente, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, se puder, compartilhe o vídeo. E é isso. Um abraço e até o próximo.